Bom, então, fica então aí apresentada a solução para um canal isotérmico. Mas a gente queria também estudar um canal com efeitos térmicos. Aí nós partimos para um canal plano com efeitos térmicos. Esse é o objeto do módulo 34, que também foi outro trabalho de iniciação científica. Bom, então aqui está o canal, a parte fluidodinâmica já foi resolvida, a parte térmica precisa da fluidodinâmica, só que ela já está resolvida e muito bem resolvida, né? Os resultados ficaram realmente, não tem como melhorar, tá? Os erros muito pequenos diante de DNS. Uma primeira dificuldade que nós encontramos, pessoal, para modelar um problema com efeito térmico, é o fato de que o campo de temperatura em si não pode ser autossimilar, né? Ele vai evoluindo ao longo do espaço. Por quê? Para que tenha efeito térmico, nós temos que ter uma condição de contorno térmica lá na parede. Por exemplo, que a gente tenha uma parede adiabática, ou seja, a derivada da velocidade da temperatura na parede é nula. E aí, com todo o processo de transformação viscosa, a temperatura vai aumentando à medida que você desloca do escoamento. Então, ele nunca se torna um campo autossimilar. Sempre vai mudando o perfil em função do processo de transformação viscosa. Outra forma de ter efeito térmico é se a gente impõe um fluxo na parede. Tá aqui, olha. Um fluxo térmico constante imposto na parede. Esse é o fluxo mais simples da gente impor. Porque a gente poderia impor um fluxo ultra complexo de tal forma que o campo de temperatura no interior da parede se mantivesse autossimilar, como nós íamos para o campo de velocidade. Acontece que a gente não conhece qual é esse fluxo que proporcionaria essa característica de autossimilaridade térmica. Então, não tem como impor. E aí, o que nós fizemos foi, para utilizar os dados de DNS, nós usamos a condição de fluxo térmico constante. Bom, para DNS, eles impuseram o fluxo térmico constante e resolveram o escoamento como ele é. Mas vejam que se o fluxo está sendo imposto na parede, se aqui eu tenho uma dada temperatura, T1, aqui eu vou ter uma temperatura T2 e ela é maior que T1. E aqui eu vou ter uma T3, que é maior que T2, vai crescendo. E não forçosamente de forma linear, porque você está aquecendo com um fluxo constante. Então, o que nós constatamos é que, se você impõe o fluxo constante, a gente constata que a distribuição de temperatura será linear. A distribuição de temperatura em qualquer camada de fluido será linear com X. Inclusive, a própria distribuição de temperatura na parede, onde você está impondo um fluxo constante. Vai ser uma distribuição linear. E a gente constata também que essa diferença, você pega, por exemplo, a temperatura neste ponto, menos a temperatura neste ponto, será igual a esta diferença. E será igual a esta diferença. E assim por diante. Ou seja, a temperatura em si depende de XY. Mas a diferença T estrela, que é T de XY menos TW, onde TW é a temperatura na parede, essa T estrela
só depende de y. Ela se torna uma constante com x. Então, o que nós fizemos foi pegar a variável temperatura e transformamos, subtraindo TW para obter T estrela. E T estrela só depende de Y. T depende de XY, TW depende de X. E a diferença só depende de Y. Bom, então, eu consigo agora usar teoria de autossimilaridade para transformar o meu modelo. Então, está aqui o modelo já com o campo de velocidade e temperatura filtrados. Aqui nós temos o fluxo turbulento de energia térmica. E quando nós usamos as hipóteses lá do campo de velocidade desenvolvido, o modelo completo que aqui está, dependendo do J, o J vai variar de 1 até 3, esse modelo se resume a este modelo, que só vai ter variação com Y, quando eu o transformo para a variável T estrela. T estrela. E sobra o termo advectivo, sobra esse termo, que é o barra dTW dx. Então, observa que o TW muda com x, ele é uma reta. Então, isso aqui é uma constante. Isso aqui é uma constante. E isso aqui vem da solução fluidodinâmica que nós já obtivemos. Bom, interessante, pessoal, observar que o dTW dx é uma constante para o escoamento termicamente desenvolvido em T estrela, similar ao dP dx para a fluidodinâmica, que também é uma constante. Então, para escoamento desenvolvido, dP dx é uma constante. Para escoamento termicamente desenvolvido, dTW dx é também uma constante. Tá? Então, isso é uma simplificação interessante que a gente conseguiu fazer. Modelamos agora o fluxo turbulento usando o próprio gradiente da temperatura filtrada. E aqui entra um alfa turbulento, onde esse alfa turbulento pode ser avaliado usando o conceito de Prandtl turbulento. O número de Prandtl turbulento vai ser o alfa molecular sobre o alfa turbulento, de forma que o alfa turbulento é alfa sobre Prandtl turbulento. E, normalmente, esse Prandtl turbulento é considerado uma constante. E aqui nós vamos mostrar alguns resultados também importantes, porque a gente não considerou o Prandtl turbulento constante. E isso pode, inclusive, ser utilizado para modelagens de escoamentos industriais, tá? De repente, usar o polinômio que a gente propôs para o número de Prandtl turbulento. Bom, então, está aqui o modelinho com o alfa efetivo, que é o alfa molecular, mais o alfa turbulento. Bom, como eu já comentei, nós propusemos um Prandtl turbulento função do próprio Reynolds. Né? Função do próprio Reynolds. Esse aqui foi proposto usando os dados de DNS. Então, está aqui, olha, o polinômio proposto. Prandtl turbulento, função do Reynolds turbulento. Reynolds turbulento aqui, a terceira, Reynolds turbulento a segunda, Reynolds turbulento a terceira, assim por diante. Aqui me parece que está errado. É Reynolds turbulento simplesmente. Reynolds turbulento a segunda e a terceira. É um polinômio de terceiro grau. E a constante A, que aparece no modelo também, foi também ajustada a função do Reynolds turbulento. Essa constante A térmica e tem a constante A dinâmica, né, que é conhecida como uma constante de Sebesk, e que aqui nós propusemos uma função no lugar da constante de Sebesk.
usando dados de DNS, nós usamos o banco de dados. Bom, então, fazendo uso daquele modelo e do comprimento de mistura de Prandtl, sabendo que a gente usou o Prandtl turbulento para modelar isso aqui, olha, é o nosso alfa turbulento, menos alfa turbulento. E fizemos, então, aí manipulações, né, para a gente administrar a equação, e chegamos aqui, olha, ao modelo térmico já modelado, função do gradiente de velocidade e função do próprio campo de velocidade. Mas nós já resolvemos o campo de velocidade no item precedente. Nós já temos a solução do campo de velocidade. Inclusive, lembra que du dy é conhecido de forma contínua. O que nós não conseguimos integrar lá foi isso aqui, ó, o u de y. Esse vem na forma discreta, mas este aqui veio na forma contínua. Bom, aqui já partindo para a solução do problema, nós tivemos também que resolver de forma discreta, porque usando um Ruge-Kutta de quarta ordem, porque não conseguimos a integração de forma contínua, nem mesmo usando matemática simbólica. Após a integração, então, pessoal, aqui estão as comparações com os resultados de DNS. Observem que a comparação com os dados de DNS, tá, não permite a gente observar nenhuma diferença. Por isso, a gente quantificou. Né? Para a rede 150, a norma L2 térmica, 0091. L2 para 395, 0049. 0061, 0076. Tem aí uma oscilação. Mas, enfim, já está extremamente acurado. Bom, então, o erro cometido ao utilizar o presente modelo térmico, quando comparado com o DNS, foi avaliado calculando a norma L2, cujos valores da ordem de 0,01%. A solução de escoamentos turbulentos mais complexos, que os apresentados no presente capítulo, utilizando-se o modelo do comprimento de mistura de Prandtl, não é viável, né? Uma vez que os escoamentos se tornam bastante complexos e o modelo do comprimento de mistura de Prandtl ele é um modelo simplificado. Né? Foi o primeiro modelo proposto. Foi o embrião para todos os modelos que vieram posteriormente. Modelo KL, KE, que já foi bem mais avançado, K-ômega, e aí vem os híbridos, né? Mas a base foi o modelo do comprimento de mistura de Prandtl. Buscando, então, mais generalidade, resolver escoamentos mais complexos, Kolmogorov e Prandtl propuseram o modelo a uma equação de balanço, baseado no conceito de energia cinética turbulenta. E outros modelos também mais complexos foram sendo desenvolvidos e que vai ser, então, objeto do próximo capítulo. Tá? A gente vai estar discutindo, então, modelos a uma ou mais equações de balanço. Tá? Essa é, então, a matéria do próximo capítulo que a gente vai iniciar. Ok. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, observa que o conteúdo desse capítulo foi todo dedicado ao uso do modelo do comprimento de mistura de Prandtl, que é um modelo a zero equação, é um modelo com o qual a gente obtém soluções muito acuradas para problemas canônicos,
mas as soluções são particulares. Veja que nós encontramos uma solução para a camada de mistura temporal, modelo completamente diferente para a camada de mistura espacial, outro para jato, outro para esteira e assim por diante. E ainda, diferente do laminar para o turbulento. Então, são modelos muito específicos, que, para a época, representavam um avanço, porque já se conseguia resolver escoamento turbulento. Mas, naturalmente, que para a atualidade, né, tem um valor histórico. Porém, ainda assim, permite que a gente tenha, que a gente consiga compreender, usando esses modelos simples, questões tão importantes quanto a que eu apresentei para vocês, que é o valor que tem tratar bem o escoamento junto à parede, lá na camadinha próxima à parede. Né? O erro não fica só lá. O erro se propaga para todo o escoamento no núcleo turbulento. É natural, né? Porque nós resolvemos sistemas lineares, então qualquer erro que está lá na parede se propaga para todos os pontos do domínio. Tá? É uma ilusão a gente pensar, não, isso vai propagar, mas só até uma dada distância. Não é verdade, porque tem as não linearidades. Né? E o sistema de equações que a gente resolve é todo acoplado. Né? É sistema linear. Ok, pessoal? Tem alguma pergunta? Tudo certo por mim, professor. Tudo ok, professor. Beleza. Ok, Dário. Bom, então é o seguinte, eu vou propor a vocês que vocês façam agora a leitura deste capítulo e vão, inclusive, utilizar o horário. Nós teríamos ainda 1 hora, né, para fazer a exposição, porém, eu acho que tem muito material para vocês ler e não adianta eu avançar muito se vocês não estiverem fazendo a leitura e acompanhando no livro, né, de forma detalhada, o que nós estamos expondo aqui, às vezes, de forma mais rápida. Então, vocês veem que eu apresentei hoje a solução, né, de mais 4 tipos de escoamento, 5 tipos de escoamentos, que é preciso vocês fazerem a leitura. Então, não adianta eu avançar muito rápido, não precisamos avançar rápido. Eu proponho, então, e a gente interromper agora a aula, para vocês fazerem a leitura, e aí, na quinta-feira, nós retomamos já o capítulo 9, que é a parte de modelos A1 e A mais equações. Nós chegaremos lá no final desse capítulo, deduzindo o modelo RSM, modelo das tensões de Reynolds, que é composto por 17 equações de balanço. Tá? É um modelo bem completo, para a gente aprender, né, como faz a dedução de um modelo de fechamento e depois como é que a gente compõe o modelo completo de turbulência. É um exercício muito interessante. Tá? E também para que vocês saibam, né, qual é a razão, quais são as razões, né, para que a gente se motive a usar esse tipo de modelo, uma vez que ele é implementado, e quais são os cuidados que a gente tem que ter com esse tipo de modelagem. Tá? Isso a gente vai ver, então, na próxima unidade. Tudo bem? Então, nós vamos parar por hoje, porque vocês têm bastante material para fazer leitura. Combinado? Certo, senhor. Tudo bem, Obrigado professor. pela aula. Tá ótimo, então.